Graça e paz, tudo bem com vocês? Páginas da Bíblia, chegamos hoje a Deuteronômio capítulo 19, 20 e 21. No capítulo 19 a gente vai ver aqui algumas recomendações, algumas lembranças sobre leis morais, né? A gente vai ver um pouquinho sobre cidade de refúgio, a gente vai ver um pouquinho aqui sobre crimes de assassinato, que um crime de assassinato premeditado, né, aquele que foi planejado, doloso, como nós dizemos hoje, essa pessoa não deveria ser levada à cidade de refúgio, deveria ser, guarde isso, executada em público para servir de exemplo, não é? Aí a gente vai ver questões de direito de vizinhança, vamos ver crimes de falso testemunho e por aí vai. Chegamos no capítulo de número 20 e aqui chama a minha atenção. Aqui Deus está dizendo para o povo não ser covarde, porque em alguns momentos eles vão enfrentar inimigos mais poderosos do que eles e eles deverão confiar no Senhor. Aqui eu tiro uma grande lição para nós. Nós devemos sempre confiar no Senhor. Quando a adversidade for grande, quando os inimigos forem numerosos, confiemos no Senhor. Chegamos ao capítulo de número 21, e aí a gente vai ver novamente algumas questões aqui de leis morais, novamente, mas chama a minha atenção que fala aqui sobre a questão do filho rebelde, filho beberrão, filho desobediente. Ele deveria ser levado para fora do acampamento e deveria ser executado em público para servir de exemplo. E aí a gente pode pensar muito assim, olha, no capítulo 19, no capítulo 21, a gente vê uma questão de muito sangue derramado, né? Por que Deus permitia isso? Os inimigos de guerra tinham sangue derramado, a gente vai ver também, não apenas os inimigos de guerra, mas também um assassino do povo, né? Alguém do povo que cometeu assassinato deveria ser morto. Agora filho, até o filho desobediente, aquele que não tinha jeito, deveria ser morto. Meus irmãos, era realmente a questão do exemplo. A gente vê aqui no final do capítulo 21, no versículo de número 22, quando o povo de Israel souber o que vocês fizeram, haverá temor. Era tudo uma questão de exemplo. Sabe o que é? O povo de Israel era um povo tão distante de Deus, tão degradado, né, que inclinado ao mal, que não tinha outra maneira de Deus disciplinar o povo. Deus ele deveria ir ao extremo. Deus conhecia a nação de Israel e sabia que somente pelo exemplo tão pesado como a morte de alguém, as pessoas iriam respeitar. Você quer um exemplo disso? Vai lá no Rio de Janeiro e sobe uma favela daquela lá. Ninguém quer, não é verdade? Por quê? Porque aqueles bandidos não respeitam nem a polícia, não é verdade? Não respeitam. Você viu aí essa semana em Angra dos Reis, policiais que foram alvejados por criminosos. Mas aí nós temos o BOPE no Rio de Janeiro. E não sei se você já ouviu falar, mas o BOPE, quando sobe o morro, não leva algema. E todo bandido sabe disso. E por que o BOPE não leva algema? Porque ele não está subindo o morro para prender ninguém. Quem não vai prender ninguém não precisa de algema. Está chegando ali para fazer a limpa. E pelo exemplo, a criminalidade tem medo do BOPE. Então é mais ou menos isso. Eu estou fazendo esse paralelo bem vulgar para você entender por que a gente vê um Deus tão sanguinário no Antigo Testamento. A palavra é exatamente essa. Ele quer o sangue do adúltero, ele quer o sangue do próprio israelita que mata os outros, ele quer o sangue dos povos inimigos, ele quer o sangue até de um filho desobediente, que é uma tragédia para o seu pai e sua mãe. Por quê? Porque somente com esse exemplo, o exemplo de morte, o povo de Israel iria numa certa medida obedecer. E a gente vê que nem com penas tão pesadas o povo de Israel se conserta. Eles ainda se mantêm nos seus erros, nos seus pecados, exatamente como a criminalidade do Rio. O BOPE está lá como exemplo, alguns até têm medo, mas não é a solução, o povo continua pecando. Era assim no passado, é assim até hoje, mas eu trago esse comparativo, essa analogia, apenas para você entender essa questão do sanguinarismo de Deus no Antigo Testamento, antes do tempo da graça. O que a gente tira de lição disso aqui, meus irmãos,
é que devemos andar em obediência ao Senhor, porque hoje, no tempo da graça, a gente não precisa de exemplos tão terríveis como esse. Sabe por quê? Porque quem foi morto agora foi o Filho do próprio Deus. Sangue sempre precisou ser derramado como exemplo. E aí o Filho do próprio Deus, ou o próprio Deus encarnado, ele derramou seu sangue para servir de exemplo para nós. Isso é muito pesado. Isso é muito pesado. Isso nos ensina a sermos obedientes e fiéis ao Senhor, porque um alto preço foi pago para que possamos ser salvos. Amém? Espero que você tenha sido abençoado, abençoada. Beijo no seu coração. Nós vamos nos vendo por aqui, nos vemos amanhã pelas páginas da Bíblia. Até lá!